Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Segunda parte, exemplos. Capítulo 2, Espíritos Felizes. Continuação, parte 3. Senhor Van Dust. Antigo funcionário público falecido em 1863, na Antuérpia, aos 80 anos. Pouco tempo após o seu passamento, tendo um médium perguntado a seu guia espiritual se poderia evocá-lo, foi-lhe dada a seguinte resposta: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já vos poderia responder, mas a comunicação haveria de lhe causar muitas dificuldades. Peço-vos, portanto, que espereis ainda 4 dias e ele há de vos responder. Até lá, ele já estará ciente das boas intenções que haveis manifestado a seu respeito e virá até vós cordialmente reconhecido. 4 dias mais tarde, o espírito do Sr. Van Dust ditou a seguinte comunicação: meu amigo, minha vida teve um peso mínimo na balança da eternidade. Estou longe, no entanto, de sentir-me infeliz. Encontro-me na condição humilde, mas relativamente ditosa, daquele que pouco mal fez, sem que com isso atingisse a perfeição. Se há pessoas felizes dentro de um círculo restrito, pois bem, sou uma pessoa destas. Lamento somente não ter tido conhecimento do que sabeis agora, pois minha perturbação teria sido mais curta e menos penosa. Ela foi de fato grande. Viver e não viver, ver meu próprio corpo estando a ele fortemente ligado e dele, no entanto, não me poder servir mais, ver aqueles a quem amamos sentindo extinguir-se o pensamento que nos une a ele, como é terrível. Oh, que momento cruel! Que momento quando a perturbação se apodera de nós, estrangulando-nos para virem em seguida as trevas. Sentir a um momento e um momento depois estar anulado. Desejar ter a consciência do eu, mas não poder retomá-la. Não mais existir e sentir que existimos, entretanto, em que a perturbação profunda nos encontramos. Depois disso, após transcorrido um tempo incalculável de angústias refreadas, porquanto não se tem mais forças para senti-las, após esse tempo que parece interminável, renascer lentamente para a existência, despertando em um novo mundo. Não mais o corpo material, não mais a vida terrestre, mas a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que se deslocam suavemente de todos os lados, movendo-se ao redor, sem que se possa ver a todos com um só olhar, porque é no infinito que flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo pela vontade apenas, comunicando-se através do pensamento com tudo o que nos cerca. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de venturas! Salve, salve, eternidade que me contens em teu seio. Adeus, terra que me detivestes, tanto tempo longe do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais quero de ti, porque és a terra do exílio e a maior felicidade que podes proporcionar ainda nada vale. Se eu soubesse o que sabeis, porém, como a iniciação nesta outra vida teria sido mais fácil e mais agradável para mim, teria conhecimento antes de morrer
do que tive que aprender mais tarde no momento da separação, e minha alma haveria de desligar-se mais facilmente. Vós estáis no caminho, mas jamais, jamais ireis muito longe. Dizei isso a meu filho seguidas vezes, até que ele creia e para que se instrua, para assim não nos encontrarmos apartados, uma vez que chegue aqui. Adeus a todos, amigos. Adeus. Aguardo-vos. Enquanto estiverdes na terra, verei muitas vezes instruir-me convosco, porquanto ainda não sei tanto como vários de vós, mas aprenderei depressa aqui, pois não tenho mais entraves que me atrapalhem, nem velhice que me diminua as forças. Vivemos rapidamente aqui e progredimos, vendo diante de nós tão belos horizontes que anelamos, sôfregos, poder alcançá-los. Deixo-vos agora. Adeus. Van Dust. Six Deniers. Homem de bem, morto em um acidente e conhecido do médium quando encarnado. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. 1. Poderia o senhor fornecer alguns detalhes sobre sua morte? Depois de afogado, sim. 2. Por que não antes? Você já os conhece. De fato, o médium conhecia os detalhes. 3. Poderia então descrever as suas sensações após a morte? Fiquei muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda dos que me cercam, quando a luz se fez, ela inundou-me. Meditai, encontrareis sempre mais do que podeis esperar, nada de material. Tudo impressiona os sentidos ocultos, o que nem os olhos nem as mãos podem alcançar. Podeis compreender-me? É um assombro espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras que o expliquem, visto que só se sente isso através da alma. Meu despertar foi bem feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia caricata que se associa a tal palavra, só posso qualificar de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrados em um infecto calabouço, de onde vosso corpo, roído pelos vermes que se intrometem até a medula dos ossos, encontra-se suspenso sobre uma fornalha ardente. Que vossa boca ressecada não encontra nem o ar para refrescá-la, que vosso espírito, tomado de terror ao redor, enxerga somente monstros prontos para devorar-nos. Imaginai, enfim, tudo o que um sonho fantástico possa engendrar de mais hediondo e terrível, e que subitamente encontrai-vos transportado a delicioso Éden, despertando cercados por todos aqueles que amastes e por quem chorastes. Ao redor, podeis então ver seus rostos adorados a sorrir-vos com alegria. Podeis ainda respirar os perfumes mais suaves, refrescar vossa garganta ressequida em fonte de água viva e sentir o corpo alçado ao espaço infinito que o leva e embala como a brisa carrega uma flor desprendida do alto de uma árvore, sentindo-vos envolvidos pelo amor de Deus, como a criança que nasce é envolvida pelo amor da sua mãe. Imaginai tudo isso, e ainda assim não tereis mais que uma pálida ideia de tal transição. Intentei explicar a felicidade da vida que espera o homem após a morte de seu corpo, mas não pude. Seria possível explicar o infinito àqueles que têm os olhos fechados para a luz e cujos membros nunca puderam sair do estreito círculo em que se encerravam? Para explicar-vos a felicidade eterna, dir-vos-ei, amai, porque somente o amor permite pressenti-la, e ao dizermos amor, queremos dizer ausência de egoísmo. Nota 166.
Allan Kardec conceituou as sensações próprias do espírito como felicidade e infelicidade, mas as nuances e amplitudes do que eles verdadeiramente sentem são indescritíveis, pois seria como se quiséssemos explicar a um cego de nascença de que se trata as cores, formas e luminosidades que vemos na natureza. Nota do editor. 4. Desfruta o Senhor de uma situação de felicidade desde a sua chegada ao mundo dos espíritos? Não, pois tive que pagar a dívida do homem. Meu coração fez-me pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar minha indiferença para com o Criador, mas por sua misericórdia levou em consideração o bem exíguo que pude fazer, as dores que suportei com resignação, malgrado os sofrimentos e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal depressa se apagou. 5. Poderia dar notícias de sua filha, falecida 4 ou 5 anos antes do pai. Ela está em missão na Terra. 6. Ela está feliz enquanto criatura encarnada? Receamos fazer-lhe uma pergunta indiscreta. Sei bem disso, pois então não enxergo o vosso pensamento como um quadro diante de meus olhos? Não. Como criatura, ela não é feliz. Pelo contrário, há de sofrer as misérias do vosso mundo para que pague, pelo exemplo, as grandes virtudes que alardeais com belas palavras. Terá minha ajuda, porquanto devo por ela velar, mas não terá grandes dificuldades para superar os obstáculos, pois ela não se encontra em expiação, mas em missão. Tranquilizai-vos, portanto, com relação a ela, e fico agradecido pela lembrança. Nesse momento, o médium experimentou uma dificuldade para escrever, dizendo: 7. Se se trata de um espírito sofredor que me impede, peço que escreva seu nome. Uma infeliz. 8. Poderia declinar seu nome? Valerie. 9. Poderia dizer qual o motivo de seu sofrimento? Não. 10. Encontra-se arrependida das suas faltas? Podeis bem ver que sim. 11. Quem a trouxe aqui? Six Daniels. 12. Com que objetivo o fez? Para que me ajudeis. 13. Foi por uma ação que há pouco o médium sentiu-se impedido de escrever? Sixtenias colocou-me no lugar dele. 14. Que relação existe entre vós? Ele me guia. 15. Peça-lhe que se junte a nós para a prece. Após a prece, Sixtenias retoma a palavra. Agradeço em nome dela. Bem compreendestes que não vos esquecereis. Pensai nela. 16. A Sixtenias. Como espírito, tem o Senhor muitos espíritos sofredores para guiar? Não. Entretanto, assim que encaminhamos um deles para o bem, dedicamo-nos a outro, sem que com isso abandonemos os anteriores. 17. Como pode dar conta de uma guarda que se deve estender ao infinito com o tempo? Compreendei que aqueles que caminhamos purificam-se e progridem, requerendo assim menos atenção, ao passo que nós outros nos elevamos também, progredindo nossas faculdades nesse processo e dilatando-se nosso poder na proporção de nossa pureza. Nota: os espíritos menos evoluídos são, portanto, assistidos pelos espíritos bons que têm por missão guiá-los. Nota 167. Uma efetiva solidariedade une a todos no mundo espiritual.
Nenhum espírito fica abandonado, pois todos são acompanhados por um espírito bom que tem a missão de guiá-lo, até que se oriente pelo caminho do bem. Também esse, por sua vez, alcançará um dia a capacidade de orientar o mais simples. Nota do editor. Continuando. Essa tarefa não é dirigida exclusivamente aos encarnados, mas estes devem com ela contribuir, porque isso consistiu para eles uma oportunidade de progredir. Quando um espírito inferior interrompe uma boa comunicação, como no caso presente, certamente nem sempre o faz com boa intenção, mas os bons espíritos o permitem, seja como prova, seja para que aquele a quem o espírito se dirige trabalhe para o seu aperfeiçoamento. É verdade que a persistência pode às vezes degenerar numa obsessão. Quanto mais obstinado for, mais demonstra quão grande é a necessidade de assistência. Seria, pois, um erro repelir um espírito assim. É preciso enxergá-lo como um pobre a pedir esmola, pensando antes tratar-se de um espírito sofredor que os bons espíritos nos enviam para que o eduquemos. Se exitosos nessa tarefa, teremos a alegria de haver conduzido uma alma ao bem, tendo abreviado seus sofrimentos. Essa tarefa é muitas vezes penosa. Seria, de certo, mais agradável receber apenas belas comunicações e conversar somente com espíritos de nossa escolha. Mas não é buscando apenas a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões de fazer o bem que nos são oferecidas que haveremos de merecer a proteção dos bons espíritos. Doutor Dumer, morto em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. Doutor Dumer era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter e saber haviam-lhe granjeado a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e caridade eram inesgotáveis, e apesar da idade avançada, não sentia nenhuma fadiga quando se tratava de socorrer os pobres doentes. O preço de suas visitas era o que menos o preocupava. Pesava-lhe menos deslocar-se para atender uma pessoa carente do que alguém que ele sabia poder pagar pela consulta, porquanto, dizia ele, esse último sempre poderia, em sua falta, procurar outro médico. Ao primeiro, não apenas fornecia gratuitamente os remédios, mas também frequentemente provia-lhe as necessidades materiais, o que por vezes é o mais útil dos medicamentos. Pode-se dizer que fora o cura d'ars da medicina. O doutor Dumé abraçara com ardor a doutrina espírita, onde encontrou a chave para os mais graves problemas, cuja solução procurava em vão na ciência e em todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez com que compreendesse de imediato todo o alcance do espiritismo, tornando-se um dos mais zelosos divulgadores. Relações de viva e mútua simpatia estabeleceram-se entre ele e nós outros por correspondência. Soubemos de seu passamento no dia 30 de janeiro, e nosso primeiro pensamento foi o de conversar com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Aqui estou, ainda vivo. Eu havia prometido que, ao morrer, se me fosse possível, viria apertar a mão do meu querido mestre e amigo, Sr. Allan Kardec. A morte dera à minha alma esse pesado sono, a que chamamos de letargia. Mas meu pensamento era vigilante. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte. Acordei e, de um salto, fiz a viagem. Como sou feliz! Não me encontro mais velho ou enfermo. Meu corpo era apenas um disfarce que me for imposto. Estou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais vincam o rosto, dos quais os cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa um voo rápido no horizonte de vosso céu nebuloso.
Admiro, contemplo benigno e amo, inclinando-me átomo que sou ante a grandeza e sabedoria e a inteligência de nosso Criador, ante as maravilhas que me cercam. Eu sou feliz, estou na glória. Oh, quem poderia jamais descrever as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os planetas, os sóis, assim como o papel que desempenham na grande confluência da harmonia universal. Pois bem, tentarei eu, meu mestre, estudarei para poder vir depositar junto a vós a homenagem de meus trabalhos como espírito, que vos dedico antecipadamente. Até breve. Dumer. As duas comunicações seguintes, dadas nos dias 1º e 2 de fevereiro, são relativas à doença que nos acometia na ocasião. Embora pessoais, reproduzimos-las, porque dão provas de que o senhor Dumer é tão bom como espírito como o era enquanto homem. Meu bom amigo, tenha confiança em nós, além de muita coragem. Esta crise, conquanto fatigante e dolorosa, não será longa e, com os cuidados prescritos, poderá, conforme seus desejos, completar a obra que constitui o objetivo principal de sua existência. Sou eu, no entanto, que estou sempre aqui, aí, ao seu lado, como o Espírito da Verdade, em cujo nome tenho a permissão de tomar a palavra na posição de último de meus amigos terrestres a chegar ao mundo dos espíritos. Estes honram-me com as boas-vindas. Caro mestre, como estou feliz por ter desencarnado a tempo de estar com eles nesse momento. Se tivesse morrido mais cedo, talvez eu pudesse ter evitado essa crise que eu não previria. Havia muito pouco tempo que eu estava desencarnado para poder ocupar-me de outro assunto que não o espiritual. Mas agora hei de velar pelo Senhor, caro mestre, como seu irmão e amigo, feliz como espírito e ao seu lado para prestar-lhes cuidados durante a enfermidade. Mas conhece já o provérbio: ajuda-te que o céu te ajudará. Ajude assim os bons espíritos nos cuidados que lhe dispensam, submetendo-se disciplinadamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui. Esse carvão é insalubre. Enquanto esteja doente, não o queime, pois causaria mais problemas, já que os gases que se desprendem dele são nocivos. Seu amigo Dumer. Sou eu, Dumer, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava ao seu lado quando lhe aconteceu o acidente, que poderia ter sido fatal, sem uma intervenção eficaz para a qual tive a felicidade de contribuir. Nota 168. No dia 31 de janeiro de 1865, Kardec ficou seriamente doente em consequência da fadiga e do sedentarismo provocados pelo excesso de trabalho. Numa carta manuscrita ao Sr. Malibran, em 10 de fevereiro, afirmava estar melhor, acreditando-se em convalescência, mas ainda bastante fraco. A violenta sacudida que sofri deixou-me um abalo que exige ainda grandes precauções e não quero recair de novo. Por ordem expressa do médico e dos espíritos, devo abster-me, pelo menos durante um mês, de toda preocupação e de todo o trabalho assíduo. Nem céu, nem inferno, página 269, nota do editor. Continuando. Conforme minhas próprias observações e ensinamentos que obtive de boa fonte, é evidente para mim que quanto mais cedo ocorrer sua desencarnação, mais cedo há de se dar sua reencarnação, na qual virá para acabar a sua obra. Contudo, precisa ele fazer ainda antes de partir uma única revisão nas obras que devem completar a teoria doutrinária do qual é o iniciador. Seria ele culpado de uma morte voluntária ao contribuir, por conta do excesso de trabalho,
para a própria falência orgânica, que o ameaça de uma súbita partida para os nossos mundos. Não receiem contar-lhe toda a verdade, para que se previna e siga rigorosamente nossas prescrições. Dumer. A comunicação seguinte foi obtida em Montalbán, no dia 26 de janeiro, no dia seguinte à sua morte, um círculo de amigos espíritas que ele tinha na cidade. Sou Antoine Dumer. Não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem, como vós, essa santa doutrina que reúne aqueles que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Estou feliz, mais feliz do que podia esperar, porque desfruto de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos, estarei frequentemente junto a vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos ligados à nossa própria matéria, que esconde de nós tanta magnificência, de tanta e tanta ventura. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que a si mesmos fazem. Não me prolongarei muito hoje, direi somente que não me sinto de todo estranho nesse mundo dos invisíveis, pois parece-me que sempre o habitei. Aqui sou feliz, que vejo meus amigos e posso comunicar-me com eles quando assim desejar. Não choreis, meus amigos, faríeis lamentar-vos por vos haver conhecido. Deixai o tempo passar e Deus há de conduzir-vos a essa morada onde todos devemos nos reunir. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console. Estou ao vosso lado. Domer. Uma outra carta de Montalbán contém o seguinte relato: haveríamos ocultado a senhora G, médium, vidente e sonâmbula muito lúcida, a morte do senhor Dumer por conta de sua extrema sensibilidade, e o bom doutor, sem dúvida, compartilhando dos nossos desejos, evitou manifestar-se a ela. Dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias, que diziam eles queriam aliviar a senhora G de uma entorse, da qual ela sofria terrivelmente desde a véspera. Não sabíamos de mais nada, estando longe de imaginar a surpresa que eles nos preparavam. Logo que essa senhora entrou em estado sonambúlico, começou a dar gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sob sua perna, espíritos cujas feições permaneciam-lhe ocultas. Ela fazia fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a região acometida, tal qual um médico teria feito. A ação era tão dolorosa que a paciente às vezes gritava, movendo-se desordenadamente. Mas a crise não durou muito, pois ao fim de 10 minutos, todos os sinais da entorse haviam desaparecido, inclusive o edema, tendo o pé retomado sua aparência normal. A senhora G estava curada. Nota 169. Essa cura está relatada no artigo Poder Curativo do Magnetismo Espiritual, Revista Espírita, abril de 1865. Em nota, Kardec comenta: a cura narrada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem nenhuma mistura de magnetismo humano. Por vezes, os espíritos se servem de médiuns especiais como condutores de seu fluido. Estão aí os médiuns curadores, principalmente, propriamente ditos. Veja também em A Cura de uma Fratura, Revista Espírita, setembro do mesmo ano. Nota do editor. Continuando. Entretanto, o espírito ainda permanecia incógnito para a médium e persistia em não mostrar suas feições. Dava mesmo a impressão de querer fugir, quando, num salto, nossa doente
e 10 minutos antes não podia dar um passo, atira-se ao centro da sala para apertar a mão de seu médico espiritual. Ainda aqui, o espírito escondeu o rosto, deixando suas mãos na mão do médium. Nesse momento, a senhora G dá um grito e cai desmaiada no chão. Ela acabara de reconhecer o Dr. Dumer no espírito curador. Enquanto desmaiada, ela recebeu os cuidados solícitos de vários espíritos. Enfim, tendo retomado a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do médico, que respondia a seus testemunhos de afeição, envolvendo-a com um fluido reparador. Não se trata de uma cena impressionante e dramática, e não nos parece ver todos esses personagens desempenharem seu papel na vida humana? Não é uma prova, entre outras mil, de que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por reencontrar nosso amigo, agora em espírito, com seu excelente coração e sua dedicada solicitude. O doutor fora durante a vida o médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade, tratando-a como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àqueles que o espírito amava não é impressionante e capaz de fazer encarar a vida futura sob uma luz consoladora? Nota: a situação do senhor Dumer como espírito é exatamente a que se podia pressentir diante de sua existência tão digna e ultimamente vivida. Mas um outro fato, não menos instrutivo, resulta dessas comunicações. É o empenho que ele demonstra quase imediatamente após a morte para ser útil. Por sua grande inteligência e suas qualidades morais, ele pertence à classe dos espíritos muito adiantados. Ele é feliz, mas sua felicidade não se encontra na inação. Ele tratava apenas alguns dias dos doentes como médico. Tão logo desligado da matéria, esforça-se para cuidar deles como espírito. O que se ganha, portanto, em estar no outro mundo, dirão certas pessoas, se nele não se desfruta de repouso? Redarguimos inicialmente. Se nada significa não ter mais nem as preocupações, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida. Ser livre, poder, sem afatigar-se, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ter com os amigos a qualquer hora, seja qual for a distância que se encontrem. Diremos ainda, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer, seja o que for, sereis perfeitamente livres para ficar numa beata ociosidade tanto tempo quiserdes, mas logo abandonareis esse repouso egoísta, sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Ser-vos-á então dito, se ficais entediado por nada fazer, procurai vós mesmos fazer qualquer coisa. As ocasiões para serdes úteis não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os homens. É assim que a atividade espiritual não representa um constrangimento, mas uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram ocupações em consonância com seus gostos e aptidões, escolhendo preferivelmente as que podem contribuir para o próprio adiantamento. Nota 170. O ponto fundamental da evolução espiritual, comenta Kardec, está no esforço voluntário, pois se trata necessariamente de uma escolha autônoma da vontade. É um processo de conscientização e não de constrangimento. O espírito que estaciona sem se preocupar com o futuro causa o próprio tédio, entre outros sofrimentos morais. Nota do editor.